Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar nos abençoando nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, no momento que você estiver ouvindo esse vídeo, que Deus te abençoe e te guarde em seu amor para sempre, amém? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lia Raquel e esse é o momento da palavra, amém? Quero compartilhar com você uma reflexão rapidinho aqui da palavra do Senhor, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao 30, que nos diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero trazer rápido essa palavra, essa reflexão para nós. A palavra do Senhor diz que Paulo, ele chegou em Éfeso ali, passou 3 anos fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho. E aquela cidade era uma cidade idólatra que servia a outros deuses. E quando o Senhor envia Paulo para ali, o Espírito Santo, através de Paulo, faz uma grande obra. Muitos queimam seus livros de idolatria e servem a Deus. E ali Paulo passa 3 anos fazendo a obra do Senhor, pregando de casa em casa, né, visitando e concluindo e fazendo a obra do Senhor. Agora Paulo, ele já subindo para Jerusalém, ele para em Mileto e manda chamar os bispos e os líderes de Éfeso, os irmãos que estavam sob a liderança da igreja do Senhor em Éfeso. E Paulo começa a falar para eles, aqui no versículo, quero ler aqui o versículo 27, o versículo 25, que diz: E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Louvado seja Deus. Paulo, ele sabia que ele ia para Jerusalém, mas ele ia encontrar cadeias, prisões e sofrimento, porque o Espírito de Deus já tinha o revelado. Então ele chama ali a liderança e começa a aconselhá-los, começa a despertá-lo e dizer: olha, eu estou limpo do sangue de cada um de vocês, porque desde o dia que cheguei tenho feito a obra do Senhor. Tenho anunciado o evangelho, tenho aconselhado a palavra, o conselho do Senhor a vocês, tenho ensinado a vocês. Então, as minhas mãos estão limpas do sangue de vocês. Agora, Paulo, ele traz um alerta, um despertamento aos bispos e à liderança de Éfeso, que iriam ficar, que estariam ali para fazer a obra do Senhor. E Paulo, irmãos, a gente sabe que a palavra do Senhor ela é fundamental para a nossa vida. Então, ele ali adverte eles para que eles, tenham cuidado com a obra do Senhor. Aqui no versículo 28, olhai, pois vós mesmo, pois vós mesmo e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aí Paulo, eu quero destacar aqui 2 pontos. Primeiro, Paulo fala para eles: olha, olhai para vocês, cuidem de vocês, vocês são um exemplo, são um espelho. E, irmãos, o nosso maior adversário é a nossa pessoa. É a pessoa que a gente olha no espelho e vê. Somos nós, é a nossa pessoa. E Paulo estava advertindo eles ali, a liderança, para que eles viessem ser exemplo, cuidar do caráter, cuidar da pessoa deles, dar bom testemunho, para eles poder cuidar do rebanho do Senhor.
Primeiro, eles tinham que cuidar de si próprio, dar um bom testemunho, ter um bom caráter de cristão, de liderança, né, para cuidar da obra do Senhor. Então, Paulo diz, olha, cuidem de vocês mesmos, cuidem de vocês. Aqui na parte B do versículo 28, Bispo, para apazentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu sangue. Aqui eu quero destacar outro ponto. Eles tinham que, Paulo estava falando para eles entenderem que eles estavam cuidando do rebanho do Senhor, que não era deles, não era propriedade deles, e eles tinham que cuidar com dedicação. Eles tinham que ter um bom testemunho, tinham que cuidar da sua pessoa, do seu caráter e dar um bom testemunho, sabendo que eles estavam cuidando do patrimônio do Senhor, de Jesus, que tinha comprado um bom preço. E Paulo diz, preço de sangue, para que eles entendessem que a responsabilidade que estava sobre eles era muito grande. Que aquele rebanho não era deles, que aquilo não era propriedade deles, mas eles eram mordomos, trabalhadores para a obra do Senhor. Então, Paulo adverte a liderança. Olha, cuidem de vocês e saibam que a obra, que a igreja, que o rebanho não é de vocês. A igreja foi comprada. Ela foi comprada com preço de sangue. Então, Paulo ali estava advertindo, estava ali orientando os irmãos para que ele viesse entender que cuidar de um rebanho não é cuidar de qualquer outra coisa. Não é da pessoa, não é do líder, não é do pastor, não é. Ele é um mordomo que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus responsabilizou para ele cuidar com amor, com dedicação, cuidando dele primeiro. Porque se alguém não cuida da sua própria casa, como cuidará da obra do Senhor? Então ele tem que cuidar primeiro de si, dar bom exemplo, ser um bom espelho para poder cuidar da obra do Senhor. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entraram no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Que Paulo fala? Que ele sabia, que ele estava percebendo, sabia que após a partida dele, os lobos que estavam em volta, que estavam ali por entre, né, eles iriam se levantar. E não tinham amor pelo rebanho. Aí Paulo adverte eles, para eles o quê? Cuidar de si e de ter cuidado da obra. Porque a obra, as vidas, o rebanho já tinha sido comprado. Então, irmãos, cuidar da obra do Senhor é uma responsabilidade muito grande, que muitos têm brincado. Muitos estão, irmãos, levando a palavra de Deus por engano, enganando multidões, homens que estão atraindo multidões com heresias, com palavras fingidas, com palavras de engano, para atrair após si pessoas, mas não para Deus. E Paulo queria que os irmãos entendessem que ele estava saindo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Que ele estava saindo, mas ele queria deixar homens responsáveis que tinham compromisso com a palavra de Deus. Porque iria se levantar. E o que nós estamos vendo? Esse versículo 29 se cumprindo. Que no meio das igrejas, irmãos, tem se levantado pessoas cruéis, homens cruéis, lobos que devoram, não têm amor pelo rebanho, não sabe o que custou o rebanho, o valor que o rebanho custou para Jesus. Então, o que a gente está vendo? Pessoas falando, dizendo que Deus está falando, quando o Senhor não está falando. Dizendo que o Espírito está revelando que Deus está visitando o lar, que Deus está curando, quando Deus não está curando, quando Deus não falou nada e a pessoa está dizendo que Deus está falando. Então, isso são os lobos que estão atraindo pessoas para si, não têm amor pelo rebanho e são homens cruéis que, com palavras que arrebata, dispersa o rebanho do Senhor.
Então a preocupação de Paulo era essa, para que a liderança tivesse cuidado. Irmãos, você que faz a obra do Senhor, tome cuidado. Tome muito cuidado, aleluia, com a responsabilidade que Deus te entregou, que é de cuidar do rebanho do Senhor. Louvado seja Deus. Paulo sabia que iria acontecer, irmãos, o que está acontecendo nos nossos dias atuais, dentro de igreja, nas plataformas. A gente vê pessoas amantes de si próprio, querendo arrebatar multidões após si. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para nós lidar com essas situações, porque a obra do Senhor está carente. Que Deus nos abençoe, fique na paz. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê o seu joinha, se inscreva e que Deus possa estar abençoando teu lar e tua família, em nome de Jesus. Amém?